Olá! Bem, esse vídeo é em comemoração aos meus 1000 seguidores. Se você está vendo esse vídeo, é que eu consegui atingir esse primeiro patamar, esse primeiro objetivo. Pessoas que ao longo de alguns meses já vêm acompanhando as histórias, conhecimentos, curiosidades acerca de neurociência, neurocirurgia, tratamento de dor, hipnose e muito mais. Então, fique ligado porque hoje eu vou contar uma historinha diferente. Essa historinha, ela tem a ver de como eu me tornei médico. Bem, como que eu fui de astronauta a médico, cirurgião e ainda por cima com medo de sangue. Então fique ligado em mais um vídeo do canal do Dr. Benê Amorim, um vídeo especial em comemoração aos 1000 seguidores. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer a cada um de vocês que ao longo de todos esses meses vem acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. E é muito importante que você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e com isso ajude a produzir muito mais conteúdo na área de neurociência, neurocirurgia, tratamento de dor crônica, hipnose e curiosidades. Hoje eu vou contar uma história de como eu parti da ideia de ser um astronauta a ser um neurocirurgião. Como que eu escolhi a carreira? Em que momento eu decidi ser médico? Então, isso, lá atrás, lá no comecinho, em Santarém, estado do Pará, a cidade onde eu nasci, na foz do rio Tapajós, no meio da floresta amazônica. Desde pequeno, eu passei a voar de avião, indo de Santarém a Belém, em viagens, acompanhando meu pai, minha mãe, porque na época eu era um bebê, né? Então logicamente eu tinha que acompanhá-los, né? Mas desde cedo eu fui sendo iniciado a essa história de viajar, conhecer o mundo, não apenas de avião, mas depois de carro, passear, vim aqui para São Paulo, lá para o Nordeste. E a viagem acabou se tornando uma paixão, mas principalmente o voar. Eu logo desde pequeno, eu comecei a despertar uma curiosidade pela aviação. Eu não sabia como que se formava um piloto, mas voar já começava a ser uma paixão. Eu lembro que logo no começo, aos 7, 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, por aí, eu comecei a me interessar e a ter uma curiosidade por aprender um novo idioma. Meu pai, ele tinha uma enciclopédia, essa enciclopédia era uma série de livros onde na época a gente não tinha internet, não tinha ferramentas de busca e pesquisa no computador e nós tínhamos que folhear esses livros em busca de informações para poder saber o que se tratava determinada coisa, conhecer a história de um lugar, a geografia e várias outras coisas. E no último livro dessa enciclopédia havia um curso de inglês. E lá eu folheava aquelas palavras em inglês, falava do modo que eu imaginava que pudessem ser e depois eu ficava ouvindo nas fitas aquela pronúncia e tentando corrigir, adaptar cada palavra, cada frase, como eu imaginava que pudesse ser. E com isso eu fui me despertando o interesse de desenvolver esse aprendizado. Quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos, meu pai acabou sendo acometido de uma doença, infelizmente veio a morrer. E nós viemos para São Paulo. Vindo para São Paulo, eu, minha mãe e meu irmão, ela me matriculou numa escola de inglês. E aí eu fui desenvolvendo minha fala, minha pronúncia, conhecimentos de gramática e tudo mais. E aí eu fiquei sabendo melhor como era o verbo to be, como conjugava, isso que para muita gente acaba sendo terror, né? E com isso fui me interessando muito mais. Eu passei então a usar um serviço de telefone, na época tinha uns telefones orelhões e eu discava um número no orelhão e eu conseguia falar direto nos Estados Unidos, com a operadora, com a telefonista lá nos Estados Unidos. E eu pedia para ela completar a ligação a cobrar para um número, ou seja, estava passando o trote a cobrar, internacional. E aí com isso eu conversava com a operadora, eu entendia o que ela falava, a gente trocava algumas ideias e eu treinava o meu inglês. Quando outra opção, eu também assistia, por exemplo, a TV, que estava começando a TV a cabo no Brasil, eu ficava ouvindo programas dos canais de notícia, de esporte, em inglês. A imagem não tinha, era só um chuvisco na televisão, mas eu ficava ouvindo aquilo. E com isso eu fui aguçando a minha audição, treinando a minha fala, minha pronúncia. Até então, eu tinha o meu sonho, que era ser
piloto de avião ou, eventualmente, até um astronauta. Eu comecei a procurar conversar com a NASA lá nos Estados Unidos. Eu mandava cartas em inglês e falava com os astronautas. Eu recebia as correspondências de lá da NASA com fotos, projetos da Estação Espacial Orbitária, que hoje está aí, fica sobrevoando as nossas cabeças aí no espaço. E isso era muito, muito interessante. Isso acabou me levando, me impulsionando para desenvolver ainda mais o conhecimento e, eventualmente, um dia ir trabalhar na NASA como astronauta ou em qualquer área naquela instituição. E aí eu fui crescendo. E eu fui vendo que ser astronauta poderia ser um pouquinho mais difícil. Então vou ser piloto de avião. No entanto, por conta de usar óculos, que eu uso desde os 3 anos de idade, eu achava que pudesse atrapalhar e não ser possível. Eu acabei então me interessando já no ensino médio por engenharia. Passei a ser um estudante assíduo para tentar passar no concurso lá do ITA, no vestibular do ITA, que é o vestibular mais difícil que existe para você ingressar na carreira de engenheiro aeronáutico. Só que tinha um problema, eu era muito ruim de matemática. E aí, como que eu ia construir um avião? Esse avião ia cair, com certeza. Eu ia fazer as contas tudo errado e aí não ia dar certo. E eu me lembro que durante esse período, eu sempre dei muito trabalho para minha mãe. Várias vezes eu era levado no pronto-socorro porque eu me engasgava com farinha que entalava na garganta quando tomava açaí, ou me acidentava, grampeava meu dedo, me cortava. E toda vez que eu ia no hospital, eu não aguentava ver aquelas pessoas com corte com sangue, ou até mesmo meu próprio sangue, né? Eu começava a dar aquela aflição. Mas eu achava que era normal, né? Que era normal passar mal com sangue, beleza. Mas a medicina, até então, ela nunca havia passado pela minha cabeça. No entanto, quando eu estava 6 meses antes de prestar o vestibular, aí, de repente, me despertou a possibilidade de ser médico. Eu comecei a me inspirar no meu tio, lá no Rio de Janeiro, Dr. Anselmo Teixeira, do Instituto Nacional do Câncer e neurocirurgião. E aí, ele e a esposa, a Lucy Teixeira, cardiologista, né, passaram a ser uma referência para mim. E aí eu mudei completamente de ideia. Comecei a estudar. No primeiro ano eu não passei no vestibular. Depois, no segundo ano, eu acabei sendo aprovado numa instituição pública aqui do estado de São Paulo, onde eu acabei ingressando e fui morar no interior e estudando já desde o comecinho em inglês, pegava os livros logo no começo. Os livros em inglês, eles acabam sendo liberados aqui no Brasil. Até sair a tradução, leva mais ou menos um processo de 1 ano, 2 anos. Então eu sempre pegava a notícia mais fresquinha possível. E eu gostava muito dessa ideia. E aí eu tive a oportunidade de algumas vezes me inscrever em estágios, onde eu ganhei bolsa para ficar um período lá na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. E depois eu acabei entrando na neurocirurgia. Fui para a Universidade da Flórida também, em um estágio. E no final da residência, eu acabei sendo aprovado para ir trabalhar lá nos Estados Unidos, para o governo americano, como pesquisador, junto à NASA, lá no National Institutes of Health, em Bethesda, em Maryland. Então, aquele sonho que lá no começo era de astronauta, de ir para o espaço, né, acabou me impulsionando a aprender, me desenvolver o inglês, estudar, ser aprovado em uma boa universidade, participar de estágios de formação lá nos Estados Unidos e, por fim, ter a oportunidade de, durante um tempo, me especializar nessa instituição, do ladinho lá da NASA. Então, eu espero que sirva de inspiração para você e que você se motive sempre a buscar mais conhecimento. Se você tem uma paixão, uma ideia, algo que te move aqui dentro, então vai em cima, luta, por mais impossível que pareça ser. Determinação, garra, persistência, perseverança vão ajudar vocês como ferramenta para alcançar o sucesso e o objetivo de cada um de vocês. Espero que tenha inspirado quem assistiu esse vídeo. Compartilhe com aquelas pessoas que têm ideia, têm vontade de ser médico ou, às vezes, vontade de ser algo que parece ser impossível. E se inscreva no nosso canal, deixa seu like
e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.